Boa noite para quem está assistindo a gente aí no YouTube, na Twitch, para quem está participando com a gente no Zoom. A gente hoje vai conversar com o Tito. O Tito ele é CEO da Warren, a Warren é uma empresa de investimentos, e é bem legal porque tem muita sinergia com o que a gente faz, né? A Impulso Network, ela é uma comunidade de desenvolvedores onde temos oportunidades, onde temos benefícios, onde temos vantagem, onde temos engajamento da galera. Então, a gente fica ali junto naquela comunidade, somando coisas e conversando de diversos assuntos, desde termos técnicos até assuntos como investimento. E aí hoje o nosso convidado vai falar um pouquinho disso aí para a gente. Tito, pode se apresentar aí, pode falar da Warren, pode ficar à vontade. Um prazer te receber aqui. Valeu, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo espaço. Eu sou o Tito, como o André apresentou, um dos fundadores da Warren, que é uma plataforma de investimentos feita para resolver dois problemas que existem no mundo de investimentos. Um é que investir é complicado demais, é super difícil, né? Uma sopa de letrinhas, CDB, CDI, poupança, PQP e por aí vai. E segundo, é um mundo cheio de conflito de interesse, né? Porque a pessoa que indica produto, ela ganha comissão sobre o produto que indica, ou seja, a pessoa está mais alinhada com a firma do que contigo. Então, o resultado disso é que a grande maioria das pessoas investe em produtos muito ruins no Brasil. A Warren é uma plataforma feita para ajudar as pessoas a resolver esses dois problemas. Então, primeiro, o fluxo de investir é super fácil, com poucos cliques na palma da mão é possível construir portfólios de investimentos super sofisticados e não existe conflito de interesse. Os nossos produtos são custo zero, a gente cobra um FII de 0,5% ao ano na gestão do patrimônio, isso é em média 4 vezes mais barato do que bancos e outras corretoras. Então a gente tem ajudado muita gente aí a investir bem a grana. E aí, não sei se eu posso começar já, André, a falar um pouquinho sobre... A gente faz um evento pelo país que se chama Papo de Grana, e que a pegada do evento é ajudar as pessoas a lidarem com a etapa anterior até a de investir, que é a de finanças pessoais, como cuidar do dinheiro, e depois a etapa posterior, que é como investir bem esse dinheiro cuidado. Posso compartilhar aqui na tela e mostrar alguns slides? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Ok. Deixa eu buscar aqui, então, para compartilhar. Prometo que eu não vou me estender demais, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Me ajuda aqui, Cássio. Como é que eu compartilho? Se eu clico em apresentação, eu vou ter que... Eu saio, eu fico tela cheia. Cadê o zoom aqui? Tá no... Aqui, ó. Isso. Acho que tem como você compartilhar a tela, né? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, parceiro. Share. Screen. Esse aqui, Pode ser esse. Show. Vocês estão vendo aí? Geis e André, tudo bem? Sim, sim. Legal. Vocês estão vendo a aba inteira, né? Deixa eu botar aqui a apresentação. Bom, e a pegada do Papo de Grana, depois eu falo um pouquinho mais da Warren, é resolver... a pegada da Warren é resolver os dois problemas, que é um mundo complexo e cheio de conflitos de interesse, e a gente resolve isso através de um fluxo simples de investir e sem conflito. E aí, já fazendo uma antecipação aí de uma dica legal, todos os que fizerem o cadastro aí na plataforma, usando o cupom IMPULSO, e começarem a investir, vão ganhar mais R$50 aí na conta, tá? Então, quem cadastrar e começar a investir na plataforma, usando aí o cupom IMPULSO, já ganha mais R$50 aí na conta. Inclusive, a gente está mandando isso no chat. Bom, um pouquinho da história de quem está por trás. Eu tenho um background de mercado financeiro há bastante tempo, mais de 15 anos eu trabalho no mercado financeiro. Fui um dos sócios aí durante 10 anos da XP Investimentos, que virou a maior corretora no país. E meus outros dois sócios também tiveram aí grande parte do mercado financeiro. Ali de trás na foto, o Marcelo foi um dos fundadores da XP.
de verde ali na foto também foi sócio e é o nosso CTO, um dos caras que mais entende de plataforma para negociação em bolsa aqui no Brasil. E em cinza ali o nosso cara de UX Design, uma experiência gigante também em mercado financeiro, mas em outras empresas como Google, Motorola e por aí vai. No Papo de Grana, que a gente fez e faz, ano passado foram 40 edições pelo país, esse ano a gente já fez algumas e a gente faz muito em company isso também, palestras dentro das empresas. São divididos em 3 temas e normalmente a gente faz com interação das pessoas. Então aqui eu já vou mostrar inclusive o histórico de interação feita com pessoas de outros eventos. E o primeiro tema que eu provoco as pessoas é se as pessoas conseguem economizar o quanto gostariam quando chega no final do mês. Se sim, como, e se não, por quê. E a grande maioria das pessoas diz que não. E os motivos do não são contas fixas altas, luxo e comodidade. Na verdade, a nossa relação com o dinheiro é muito mais emocional do que racional. E, pô, é muito mais prazeroso fazer uma compra no cartão de crédito, fazer o unboxing lá, pô, comprei um telefone, vou fazer o unboxing lá do meu telefone, do que, pô, planejar o longo prazo. Pô, planejar o longo prazo é muito chato, né? Então, essa nossa relação muito mais emocional acaba nos pregando algumas peças, dentre elas aí, o prazer de curto prazo em detrimento de construir alguns pilares aí para o longo prazo. E aí entram algumas outras coisas interessantes. Eu mencionei sobre o cartão de crédito. Eu brinco que o cartão de crédito tinha que estar impresso atrás aquela coisa do Ministério da Saúde. Pô, esse negócio aqui pode ser prejudicial para a sua saúde. Porque, eventualmente, se você gasta demais ali no seu cartão de crédito, você entra em um ciclo de ganhar o salário só para pagar o custo do cartão de crédito. E muita gente não consegue sair desse círculo vicioso. E tem um outro problema do cartão de crédito, é que ele é virtual, né? Tudo passa. Então, você não sente a dor de ter o dinheiro físico. Então, muita gente aí que não sabe lidar com o cartão de crédito, uma das dicas é, pô, tente zerar a sua dívida aí no cartão de crédito, cortar ele, botar fora e usar tudo no débito para realmente não acumular dívidas. E a comodidade, né? Se você cadastra lá o Uber, Cabify ou qualquer plataforma com seu cartão de crédito, é muito fácil consumir. Então, eventualmente, pô, eu vou ali na padaria, fica 2 quadras, mas é tão fácil pedir um Uber. E aí você perde, aí quando você vai ver no final do mês lá, tem 50 corridas do Uber de corridas pequenas que você poderia ter, inclusive, economizado. Mas, enfim, outros motivos são pouca renda, ou renda variável, imprevistos, falta de planejamento e por aí vai. E as pessoas que respondem que sim, normalmente fazem planejamento, né? Anotam as despesas, fazem conta antes de comprar, tem todo o ano já pensado, planilhado em Excel, e mudam os hábitos. Tem apreço ao dinheiro, eventualmente anda de bicicleta ou leva comida para o trabalho, e tudo isso, essas pequenas mudanças de hábitos fazem uma diferença muito grande na nossa vida financeira. E então, são essas 2 coisas principais, planejamento e mudança de hábito. E aí o planejamento, ele não precisa ser construir um foguete para a Lua. Uma vez eu fui fazer um papo de grana em Recife, e aí tinha uma turma de desenvolvedores lá. E aí eu perguntei para um deles, você consegue cuidar da sua grana? E o cara disse, não, sim, consigo. Como é que você consegue? Eu construí um software que fica linkado à minha conta bancária e aos meus padrões aí de gasto, e conforme eu fujo de cada um deles, eu recebo um e-mail alertando sobre isso. Porra, o cara construiu um sistema de finanças pessoais para a NASA. Não precisa chegar a esse nível. Se você tiver uma folhinha colada na geladeira com entradas e saídas, já vai ser uma evolução gigante aí para o seu mundo financeiro. Porque o SPC disse que fez uma pesquisa alguns anos atrás e descobriu que 70% das pessoas acabam encerrando o mês no vermelho porque simplesmente não sabem quanto ganham ou não sabem quanto gastam. Então, planejamento é uma folhinha colada na geladeira. Pô, quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto, vou fazer a subtração de um com o outro. Se o que eu gasto é maior do que eu ganho, obviamente eu estou no negativo, e aí ou eu aumento os meus lucros, né? Eu trabalho mais. Enfim, a temática ela é simples. Não tem um terceiro caminho. Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. E aí, se deu positivo, pô, que bom. Então, você está conseguindo casar aí as suas finanças pessoais. Mas aí tem até uma outra dica interessante sobre esse dar positivo, que é,
está dando positivo, mas você está reservando efetivamente pelo menos 10% da sua renda para sua versão futura, está fazendo aquela sua poupancinha aí para o futuro, porque o que muita gente faz quando pensa em investimento, né? Ou botar uma grana lá na poupança, que é um investimento terrível, depois eu vou falar sobre isso, mas enfim. A grande maioria das pessoas, pô, sobrou uma grana no mês, vou viajar. Sobrou uma grana da viagem, vou comprar um tênis. Sobrou da viagem do tênis, agora sim eu vou botar esse que sobrou lá na minha poupancinha. Pô, assim você não acumula um patrimônio bacana para o futuro. Essa regra aí do acumulado, pelo menos 10%, ela na verdade tem que sair como linha de despesa lá na sua vida financeira. Então, se você ganha, sei lá, 5 mil reais de salário, e você tem que pelo menos economizar lá os 500 reais no mês, ou seja, teu salário na verdade é 4.500, e aí você vai começar a pagar aluguel, condomínio, IPTU, Uber, refeição e etc, etc. E aí, sobre os parâmetros de despesa, estão aí na tela, inclusive, depois eu posso disponibilizar esses slides, mas, pô, está dando negativo e você está gastando muito mais do que 25% com moradia, pô, em média se gasta isso, você vai ter que mudar para um bairro aí não tão chique ou para um apartamento menor, enfim, para voltar aí no parâmetro de gastos. Aí tem um negócio interessante que é a distribuição da grana em potes, né? Que é, como eu disse, primeiro você tem que reservar pelo menos 10% ali para o seu dízimo, para a sua versão futura, e aí depois vão sobrar o restante que você distribui em despesas obrigatórias e diversão, porque todo mundo tem que ser feliz. Mas aí, obviamente, pessoal, se você não está conseguindo fechar as contas no verde aí, tá no vermelho, e você está fazendo festa toda sexta, sábado, terça, quinta, pô, ferrou. Vai ter que dar uma economizada aí na diversão para primeiro fechar as contas aí de casa. E, daí, conseguindo equalizar as contas, aí dá para guardar uma verbinha aí para restaurante, cinema, festa e por aí vai. Mudança de hábito é levar uma vida simples. A gente é cercado de coisas que nos fazem gastar dinheiro. E a grande maioria dessas coisas a gente efetivamente não precisa. Eu fiz um exercício uma vez que foi... Pô, me mudei muito na vida, de Porto Alegre para o Rio, do Rio para São Paulo, e aí eu sempre levava um monte de coisas, mas aí depois eu fui morar nos Estados Unidos. E aí quando eu fui mudar para os Estados Unidos, pô, eu não podia levar cama, roupeiro, TV, geladeira, etc. E eu tinha que levar o menor número de bugigangas possíveis. E aí fui doando, vendendo tudo que eu tinha e transformei a minha vida em 2 malas. E eu nunca senti falta de nada do que me livrei dessa jornada de ter mudado para os Estados Unidos. Então, a gente carrega uma quantidade de quinquilharias na nossa vida que, no fim das contas, a gente nem precisa disso. E aí, então, essa mudança de hábitos é tentar levar uma vida mais simples, nos livrando das bugigangas. E aí tem um hack que eu acho que é legal para falar sobre consumo, que é, na verdade, tudo que a gente consome, a gente não gasta dinheiro, a gente gasta tempo da nossa vida. Então, se você tem um salário de 5 mil reais, usando como exemplo, e você comprar uma Coca-Cola, ela, na verdade, não custou 5 reais, ela custou 11 minutos da vida de vocês. Se você tiver esse mesmo salário e comprar uma camiseta ali dos feijões cool, você, na verdade, gastou 9 horas de trabalho. Ou seja, você acordou de manhã cedo, pegou o transporte, foi para o trabalho, trabalhou a manhã toda, foi para o almoço, voltou do almoço, trabalhou a tarde inteira, pegou o transporte, foi para casa por causa dessa camiseta. Eu não estou querendo dizer, pô, vamos andar maltrapilhos, etc., botar um saco de feijão na cabeça. Não, mas é só para a gente fazer uma análise de cada coisa que a gente consome, na verdade, é o tempo que a gente dedicou para ganhar aquele dinheiro para consumir aquela coisa. Então, eventualmente, pô, será que a gente quer deixar um dia inteiro de trabalho por causa de uma camiseta com feijões, como está aí na tela? Enfim. E aí tem alguns radicais, tem uma série no Netflix que se chama Minimalistas, e eles falam bastante sobre isso, sobre a arte de viver com menos. Talvez eles sejam hardcore demais, do tipo, dá para sobreviver com uma calça jeans e uma camiseta, não sei se precisa ser tanto, mas eles têm bons insights aí nessa série do Netflix. Tem outro exercício legal dos potes, quebrando eles mais ainda, que é o 10% de doação. E aí, claro, de novo, se você não está fechando as contas da casa, você primeiro precisa fechar isso para fazer 10% de doação. Mas tem uma outra forma de fazer doação que ela não é dinheiro. Eu acabei de dar um exemplo que
No fim das contas, tudo é tempo da nossa vida. Mesmo se a gente está comprando uma Coca-Cola, a gente está gastando 5 minutos da nossa vida. Então, uma forma de doar, entre aspas, dinheiro é doar o teu tempo. Então, se você trabalha em um coworking, falando com uma turma aí de desenvolvedores, eventualmente, se estão no coworking e a empresa aí do lado precisa de ajuda e alguma dúvida sobre desenvolvimento, doem parte do tempo de vocês. Essa doação vai ajudar a sociedade ao todo, vai ajudar a trazer mais oportunidade e vai ser um círculo vicioso aí positivo para todo mundo. Então, fica aí também como dica. Sobre hack de economia, eu botei aí na tela sobre levar uma quentinha para o trabalho e, de novo, parece que é pouco, né? Essas poucas ações. Mas eu vou economizar ali R$5, R$8, R$10. Por cada pequena economia, se a gente olha para o longo prazo, faz uma diferença muito grande, tá? Então, guardem esse número de economia que depois eu vou falar sobre ele. Tema 2 que a gente fala no Papo de Grana é quais são os objetivos com relação a investimentos? Quando você pensa assim, o que eu quero fazer se eu economizar uma grana? E a segunda coisa é como fazer para chegar nesses objetivos. O que as pessoas respondem? Os objetivos são aposentadoria, comprar um AP, trocar de carro, ser milionário, pagar a faculdade, abrir uma empresa, pensar o dia inteiro, comprar uma fazenda de cacau, mandar o chefe a merda, enfim, tem diversos objetivos aí que os papos de grana pelo Brasil todo acumularam. E aí o que as pessoas dizem que acham que tem que fazer para conseguir chegar nesses objetivos, a grande maioria diz que tem que ganhar na Mega Sena, outros dizem que tem que voltar para casa dos pais para dar uma economizada, mais uns dizem que tem que simular uma lesão, confesso que não entendi até hoje o que é simular uma lesão, achar uma esposa ou marido rico, acho que é uma boa missão aí, empreender, vai dar trabalho, mas também é uma boa missão, arrumar um segundo emprego, planejar para fazer sobrar e produzir mais. Quando a gente fala de objetivos, a gente tem que ter dois que são os principais objetivos de quem quer ter uma vida financeira boa. O primeiro é a reserva de emergência, que via de regra 3 a 6 vezes o salário, tá? Essa é uma reserva que a gente vai usar em momentos de apuro. Então, é aquele seguro ali que se alguma coisa acontecer, bati o carro e não tinha seguro, ou perdi o emprego, enfim, eu tenho que ter esse colchãozinho ali, que é uma grana que está ali, que eu posso resgatar a qualquer momento, rendendo bem, claro, mas que eu possa acessar ela a qualquer momento, para não ter que fugir aí para um cheque especial ou alguma coisa, algum agiota que vai me cobrar juros. E o segundo objetivo, por mais que a nossa relação com o dinheiro é muito mais emocional do que racional, como eu comentei, por mais que é muito mais legal consumir no curto prazo, e a gente não tem um histórico de sermos planejadores no Brasil, né? A gente tem estabilidade da moeda desde 1994. Em 1993, a inflação era 2.500% ao ano. Então, por mais tudo isso que eu tenha dito, o segundo objetivo é a aposentadoria, é pensar no longo prazo, é ter uma grana da qual dela eu vou tirar o meu sustento, né? Eu brinco que é o tal do teu dia da liberdade, é o dia que você faz o que você quiser. Mas a gente fez um evento aqui em Porto Alegre uma vez, chamado W Summit, que inclusive a gente vai repetir nesse ano, e o Piangers, o Marcos Piangers, que é um radialista muito famoso e também conhecido por ter escrito um livro chamado Papai é Pop, ele falou que quando você chega no 1 milhão de reais, você chegou no dia do foda-se, que é o dia que você tem a sua liberdade financeira. Se você quiser ir para a praia e ficar vendendo miçanga, foda-se, eu tenho uma grana lá, tenho os meus 1 milhão de reais, ou 2 ou 3, enfim, depende da vida de cada um, da qualidade de vida que cada um tem, mas enfim, é o dia que você consegue fazer o que você quiser. Então, eu quero vender miçanga lá na praia, não vendo nenhuma miçanga, azar, foda-se, vou ser feliz. Eu quero pintar quadros, mas eu sou um pintor terrível, foda-se, eu juntei lá um patrimônio que me dá liberdade de fazer o que eu quiser. Então, a Milena, que é youtuber super famosa, o vídeo eu acho que não vai rodar aqui, que fala isso, eu quero estar vivendo das coisas que a natureza dá. Milena, foda-se, vai ser feliz. Se você juntou mais de 1 milhão lá, você pode fazer isso. Mas aí, como chegar lá, né? Que é a segunda parte ali da pergunta. Bom, como chegar lá é uma tríade aí de tempo, valor e onde investir. Tempo é como uma bola de neve que ela surge lá no topo da montanha, bem pequenininha, e ela vai
crescendo conforme ela vai caindo a montanha. É o efeito do juro composto, do juros sobre juros. Então, você tem uma grana, você começa a investir, no mês seguinte você tem o resultado da sua grana inicial, mais o juro que você investiu sobre a grana inicial. No outro mês você tem a grana inicial, mais o juro da grana inicial, mais o juro sobre o juro da grana inicial. E, de novo, é uma bola de neve que a gente percebe que ela vai ficando grande com o tempo. Então, tem um exercício que eu gosto de provocar muito, que é: o que vocês preferem? Ter 5 milhões agora ou ter 1 centavo, mas esse 1 centavo render 100% por dia durante apenas 30 dias? A grande maioria das pessoas pode, prefiro ter 5 milhões do que ter esse 1 centavo aí. Pois é, mas o efeito dos juros compostos de 100% por dia, vezes 30 dias, transforma esse 1 centavo em 11 milhões de reais. Então, de novo, é a tal da bola de neve, que ela parece pequenininha. Esse 1 centavo no dia 1 viraria 2 centavos no dia 2. No início está muito pequenininho, mas depois vai acabar virando lá no final, vai acabar virando 11 milhões de reais. Valor. Claro que quanto mais você investir, maior será o patrimônio acumulado. Mas tem uma importância muito grande o teu investimento mensal aí para construir patrimônio. E ele é um exercício muito parecido com o tempo também, porque construir para patrimônio de longo prazo é uma coisa que no início pode ser chata, bota um tijolinho de cada vez, mas aí daqui a pouco olha de longe, cara, construir um muro já. Aí olha mais de longe, caramba, construir uma casa, e depois olha bem de longe, construir um castelo. Então esse efeito aí de um tijolinho cada vez, claro, de novo, quanto mais investir no início, melhor, mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é essa disciplina de mensalmente ajudar a construir, colocar um tijolinho de cada vez no teu objetivo. Por fim, o último tema do Papo de Grana, eu estou fazendo corrido aqui, tá? O Papo de Grana normalmente dura 1h30, minha missão aqui é entregar em 30 minutos, mas o último tema é, digamos que morreu lá aquela tia que ninguém gosta, e ela deixou uns 2 milhões aí de herança. Como vocês investiriam esses 2 milhões? A grande maioria diz poupança. É um investimento preferido do brasileiro, né? Depois vem títulos do Tesouro, que, sensacional, porque a poupança é uma merda, com perdão do palavrão. Depois títulos do Tesouro, que são sensacionais. Outros dizem que usariam para empreender. Uns dizem imóveis. Outros dizem, depois eu entro ali em casa própria e comprar uma Ferrari, deixar parado no banco, viraria um agiota. E é um bom investimento, né? Paga bons juros, mas da cadeia, então acaba não sendo tão interessante. Investiria em jogador de futebol, confesso que eu não entendo sobre isso. E ali eu deixei grifado, então, investiria em casa própria e comprar uma Ferrari. Bom, quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que botar o nosso dinheiro em ativos. São coisas que nos dão mais dinheiro. A casa própria é um passivo. É luxo, desejo, eu quero ter o meu tijolo lá, que eu possa batizar de meu, eu quero que os meus filhos nasçam aqui nessa sala, que o cocô do cachorro passe aqui, eu me tenha recordações sobre isso, e que eu conheça todas as pessoas do bairro, enfim, que diga que a casa é minha, enfim. Tudo isso tem o seu valor emocional, mas não é investimento na casa própria. Casa própria é passivo, é um sugador de dinheiro. A não ser que você vai alugar a sua casa no Airbnb. Da mesma forma, comprar um carro. Bom, comprar uma Ferrari nem dá, né? Gasta os 2 milhões ali na Ferrari e no ano seguinte não paga nem o IPVA dela. Mas comprar um carro também é passivo. Comprar um carro é luxo, é comodidade, eu quero passear de carro, etc. Exceto se você vai dirigir para o Uber ou para o Cabify, ou se você precisa efetivamente do carro para ir no seu trabalho, mas mesmo assim é um passivo. Ele não é investimento. Investimento é uma coisa que dá retorno. É como ter um exército de soldadinhos ali trabalhando para você. Então é super importante a gente dividir aí sobre ativos e passivos. Botem o dinheiro de vocês para trabalhar para vocês. Não botem o dinheiro de vocês em sugadores de dinheiro. Bom, onde não investir? O preferido dos brasileiros é a poupança. Existem 800 bilhões de reais na poupança, 100 milhões de brasileiros investem na poupança, mas é uma porcaria de um investimento. Por que a grande maioria das pessoas investe na poupança? Um pouco por comodidade e muito porque são influenciadas pelo gerente do banco, que eu, como comentei lá no início, está alinhado com o banco, não está alinhado com você que quer investir.
E aí vai a minha pergunta. Imaginem, a indústria de investimentos ela é toda conflitada. Imagine se a indústria dos médicos também fosse conflitada. Porque hoje, como é que funciona? Você paga uma consulta para o médico te olha, faz a sua análise, daqui a pouco você tem sua dor de cabeça, ele vai dizer, poxa, cara, vai ali na farmácia e compra uma aspirina aí de R$1 e a tua vida está resolvida. Se ele fosse conflitado, como é o gerente lá no banco, primeiro que ele ia dizer, não, para tomar um cafezinho aqui não tem custo, ou então como assessor de diversas corretoras, né? Tem algumas corretoras que usam o taxa zero para dar uma iludida aí na vida das pessoas. Não, assessoria taxa zero, cafezinho custo zero, enfim, o médico ia dizer isso. E aí você ia chegar no consultório e ele ia te olhar, ia ver que a tua vida seria resolvida com uma aspirina de R$1, mas, poxa, a comissão dele aí em cima de R$1 não ia ser tão interessante. Aí provavelmente ele ia dizer, eu estou vendo que você vai ter dor no cabelo, né? Mas, poxa, doutora, como assim dor no cabelo? Não estou sentindo nada. Não, mas vai ter. Toma um remedinho aqui de R$5.000, porque você vai precisar disso. Esse é o problema do conflito. Então, você acaba comprando coisas que, na verdade, não são as ideais para você. E aí, por isso que existem 4 trilhões de reais aí na indústria de investimentos nos 4, 5 principais bancos, e esse dinheiro está em poupança, previdência e fundos de investimento. Poupança é horrível, poupança paga 70% da Selic, ou seja, um investimento muito ruim, tem ainda o vencimento da caderneta, que você tem que esperar 30 dias certinho ali. Previdência nos bancos é um assalto, e fundos de investimentos nos bancos, o maior fundo de investimentos nos bancos é um fundo que hoje está cobrando 3% de taxa de administração, está dando um descontinho, porque antes cobrava 4%, agora é 3%, para entregar rendimento de 6%, que é o que rende a Selic hoje no Brasil. Ou seja, o banco fica com a metade do rendimento das pessoas. Então é meio que assaltar a velhinha na rua. É criminoso o que os bancos fazem no Brasil. Mas, de novo, isso acontece porque não existe alinhamento, as pessoas... Investir é difícil, a pessoa acaba delegando isso para o gerente ou lá para o assessor, e essa pessoa está muito mais alinhada com a firma do que com você. Então, onde não investir, pelo amor de Deus, não invistam na poupança, fujam o mais rápido possível disso. Previdência nos bancos? Não também. 99,99% das previdências nos bancos são muito ruins. Títulos de capitalização, pelo amor de Deus, nem o gerente do banco investe nisso. Eventualmente, alguns que estiverem assistindo isso aqui vão dizer que sim, tem títulos de capitalização, e normalmente a desculpa para ter isso é porque o gerente ligou pedindo, pô, me ajuda aí. Pô, cara, desculpa, não dá para te ajudar com o meu dinheiro, é a resposta melhor. Fundos com altas taxas, como eu disse, nos bancos é um assalto. CDBs com taxas ruins, então você pergunta lá e o gerente diz, tem a poupancinha. Poxa, mas poupancinha não dá, né, amigo? Todo mundo sabe que é muito ruim. Não, mas então tem o CDB do banco aqui. Sempre pergunta para o gerente quanto que paga do CDI, o tal do CDB, do banco. Ele vai dizer que paga uns 70% do CDI. Normalmente ele vai falar isso. Só que você consegue rendimentos de 100% do CDI, pelo menos, em diversas plataformas muito boas, como a Warren, que você consegue 110, 120 do CDI. Então, fujam também de produtos ruins aí, como CDBs, com taxa muito fraca. E imóveis físicos, que muita gente responde ali que acha um grande investimento. Nessa hora, normalmente, eu acho alguns inimigos aí em palestras, etc., porque a gente tem uma cultura de investir em imóveis. E imóvel também é um investimento bem ruim, tá? Via de regra, a rentabilidade de um imóvel que você compra para alugar no país, na média do país, é 0,3% ao mês. Então, na verdade, ele rende menos até do que a poupança, que é muito ruim. Isso média do país, tá? Pode ter algum lugar aí no Brasil que vocês digam, não, mas eu tenho uma rentabilidade muito melhor. Mas, enfim, a média do país é essa. E aí podem ter outras desculpas. Mas e se eu comprar o imóvel lá na planta por 100 mil e aí se valorizar e vender por 1 milhão? Pode acontecer, mas daí não é bem investimento isso. Isso é mais jogo do dado, é game, é loteria do que investimento. Porque da mesma forma que você pode comprar alguma coisa por 100 mil reais, sei lá, em um bairro que pode virar um bairro super chique, podem construir também um presídio do lado do teu terreno. E aí não vai valer 100 mil reais, ele vai valer 1.000 reais. Então, ou você tem informação privilegiada, você conhece o prefeito, o plano diretor ali para saber para onde é que a cidade e os bairros chiques vão, ou então você acaba à mercê da sorte e aí não é investimento. Bom, eu falei sobre quanto tempo que a gente perde de vida para comprar uma Coca-Cola ou uma camiseta, e aí tem um exercício legal aí sobre quanto tempo a gente perde por investir mal o nosso dinheiro.
Basicamente, a gente, em resumo aqui para não tomar muito tempo, mas quem investe na poupança por um período longo, acaba perdendo, quem investe aí por 20 anos na poupança, acaba perdendo 7 anos de vida. Então, eu sempre escuto muito o argumento do, mas eu não tenho tempo para investir bem. Pô, não ter tempo para investir bem acaba resultando que você vai perder ainda mais tempo de vida por manter o teu dinheiro em maus investimentos. Mas e aí, onde investir? Falei mal aí de diversos produtos, onde investir? Bom, basicamente a gente tem 2 produtos que são super interessantes de investir, de falar, que são a renda fixa, produtos de renda fixa, e produtos de renda variável, né, ações. E é importante mencionar sobre ações, porque o Brasil está na menor taxa de juros da história. A taxa de juros no Brasil é 6,5%, a tal da Selic, que eu vou comentar sobre ela. E isso significa que a gente não pode mais ser preguiçoso no Brasil e só investir em renda fixa, porque o retorno da renda fixa agora é o 6,5%. Então, se você quiser ter mais performance nos seus investimentos, você tem que ter mais investimento em renda variável, em ações. Você tem que aprender a tomar mais risco aí nos portfólios. Até então, o brasileiro estava muito acostumado a 100% do seu investimento estar em coisas super conservadoras, como produtos de renda fixa. Um americano conservador, 90% do dinheiro dele está investido em ações. Então, a gente não precisa chegar lá ainda, mas sim, o brasileiro precisa aprender a investir em ações. Mas antes de chegar nisso, está ali escrito do lado que eu preciso comentar sobre Selic. E a Selic, ela parece um negócio tão distante, né? O William Bonner comenta lá no Jornal Nacional, a taxa Selic foi mantida em 6,5% ao ano. Então, o que é essa taxa Selic? A taxa Selic, ela é decidida pelo Comitê de Política Econômica, a turma lá do Banco Central, que uma vez a cada 45 dias se reúne para dizer, vamos manter a taxa Selic em 6,5%, vamos subir ou vamos descer ela. A decisão deles, grande parte dessa decisão é baseada na inflação. Por que na inflação? Porque a taxa Selic ela é o básico do preço do dinheiro do país. Então, se o juro está muito alto, o que vai impactar isso? Um juro muito alto significa que quando a pessoa for comprar uma geladeira, a parcela da geladeira lá vai estar mais cara. Se a parcela da geladeira estiver mais cara, ela não vai comprar. Se ela não comprar, o Magazine Luiza não vai vender. O Magazine Luiza não vai vender, a fábrica lá de geladeira não vai vender, a empresa de aço que vendeu aço para produzir a geladeira também não vai vender. Enfim, então a economia ela vai para um movimento mais de retração. Se é o oposto, se é a inflação, e aí o que precisa acontecer para segurar para melhorar esse efeito de uma retração na economia, é que o juro esteja mais baixo. Então, o oposto. Se a taxa de juros está mais baixa, a pessoa vai fazer a conta lá da parcela da geladeira e, beleza, eu consigo pagar a parcela aí dessa geladeira. Se ela consegue pagar, então vai comprar lá do Magazine Luiza, que vai vender, aí vai contratar mais vendedores, a empresa, a fábrica que produz geladeira também vendeu a geladeira e vai contratar mais funcionários para produzir mais geladeiras, a indústria que vendeu o aço, enfim, aí você entra em um ciclo econômico. Então, é muito melhor o juro para baixo do que o juro para cima. E aí vocês podem dizer, Tito, mas então vamos botar esse juro aí a zero, porque o juro a zero significa que vai todo mundo conseguir consumir, etc., e a nossa economia vai crescer. Bom, que bom que fosse fácil assim, mas não é. Porque tem um bicho muito escroto, que é o que está escrito aí na tela, que se chama inflação. A inflação, ela come o nosso poder de compra e a gente nem vê isso. Porque imagine que a gente está em fevereiro agora do ano, imagine que a inflação em 2019 fosse 10% ao ano. Então a gente pega uma nota de R$50 agora e lá em dezembro essa mesma nota vai estar escrita os mesmos R$50 nela, vai estar printado ali ainda R$50. Mas ela vai comprar R$45 em produtos. Porque a inflação acabou de comer 10% do nosso poder de compra. Então, a gente não vê direito isso, porque ainda está escrito ali 50 nela. Mas a gente não compra mais R$50 em produtos, a gente compra 45. Então, por isso que é um bicho escroto ali, que come o nosso poder de compra sem a gente ver direito o que está acontecendo. A gente vai ver só depois na sexta ali, realmente, como tem menos coisas. E a inflação, ela prejudica principalmente quem tem menos grana, que vai ver efetivamente ali que a cesta vai ter menos produtos. E aí, para conter esse efeito da inflação, esses caras do Comitê de Política Econômica
eles aumentam o juro, eventualmente, quando os preços estiverem subindo. Por que os preços sobem ou descem? Imagine que a gente toca a taxa de juros lá para zero. E aí, pô, parcela da geladeira está super barata. Da geladeira, da TV, do fogão, do micro-ondas, etc. Todo mundo sai correndo para comprar, porque, pô, taxa de juros zero significa dinheiro muito barato. Se as pessoas compram, se existe muita demanda e a indústria não consegue acompanhar com velocidade essa demanda, é a regra lá da oferta e demanda, os preços vão subir. O oposto é verdadeiro. Se existe muita oferta e pouca demanda, os preços vão cair. Então, essa lei aí da oferta e demanda acaba influenciando em alta ou queda nos preços. Diminuir a taxa de juros vai significar um estímulo à economia, mas você não pode forçosamente diminuir lá para baixo, porque vai estimular demais a economia, as pessoas vão consumir, podem se endividar, e a indústria pode não acompanhar na mesma velocidade e os preços podem explodir. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. E aí o que aconteceu foi que a nossa inflação explodiu lá para mais de 10% ao ano, e aí o pessoal lá do Banco Central teve que intervir e foi subindo a taxa de juros, que chegou lá para cima dos 14% ao ano. E de novo, o que aconteceu? Com taxa de juros lá na estratosfera, a conta lá para fazer a compra da geladeira, a parcela não cabe mais no bolso, a pessoa vai consumir menos, consumindo menos a loja vai vender menos, a indústria vai vender menos, a empresa de aço vai vender menos, e aí você tem uma retração na economia. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Então, tivemos aqui um cenário horrível no Brasil, em que tudo teve, a culpa disso foi uma forçada para baixo na Selic, que acabou resultando em inflação, e aí tiveram que subir rapidamente a Selic para cima, que acabou resultando em uma retração, e aí a gente tem um cenário hoje de 13 milhões de desempregados, e passamos aí por momentos bem difíceis no Brasil. Agora, com esse cenário todo de retração na economia, a inflação mais controlada, essa taxa Selic foi caindo devagarinho, ela está no menor patamar da história, e aí, com inflação controlada, a indústria começa a voltar, porque o dinheiro já, de novo, está mais barato, as pessoas já começam a consumir, e começa todo um círculo virtuoso de crescimento, e por aí vai. Mas, enfim, eu estou nesse papo aqui há 5 minutos, e isso é ciclo econômico, só que esses ciclos econômicos não demoram 5 minutos, eles demoram 5 anos, 10 anos para acontecer. Então, a gente está vendo uma virada agora do Brasil, e que, se o governo não atrapalhar, a gente pode ter um ciclo de crescimento do Brasil pelos próximos 10 anos. Mas, enfim, tudo se resume à tal da Selic, que está aí no canto direito na tela. Ela é super importante porque ela vai balizar o preço do dinheiro. E ela não só baliza o preço do dinheiro, como ela baliza o preço o retorno financeiro dos produtos de renda fixa. Então, por isso que eu comentei, antigamente a gente tinha taxa de juros lá nos 14% ao ano, a gente botava dinheiro lá na renda fixa, ela rendia o tal do 1% ao mês. Isso não existe mais. Por isso a gente precisa aprender a tomar mais risco. Então, é essa turma aí de engravatados lá no Banco Central que fala da Selic, e ela tem um efeito gigante na nossa vida, tá? Seja para movimentar a economia, quanto para dar retorno nos nossos investimentos. Bom, o que é a renda fixa? A renda fixa ela nada mais é do que um empréstimo. É vocês dando dinheiro para alguém e alguém dando o retorno desse dinheiro que você emprestou. Então, é como aquele tio que pede uma grana lá para abrir uma pizzaria, vocês podem emprestar grana para ele e cobrar um juro de volta quando ele puder pagar, né? Quando vocês compram um título do Tesouro, vocês estão dando dinheiro para o nosso país vai retribuir isso com alguns juros sobre esse dinheiro que vocês emprestaram. Quando vocês compram um CDB no banco, vocês estão emprestando dinheiro para o banco, que vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. O que o banco faz? Ele pega o dinheiro de vocês pagando um retorno muito ruim, lá os seus 70% do CDI, e depois vai emprestar lá no cartão de crédito a 12%, 13%, 14%, 16% ao mês. Esse é o business do banco. Então, a renda fixa ela é mais previsível. Você empresta lá 100 mil reais para aquele teu tio construir a pizzaria, ele promete te dar 10% de volta depois de um ano, então você sabe que daqui a um ano você vai ganhar 110 mil reais. Mais previsível, então, por isso tem um risco menor, também vai ter um retorno menor, e ela é ótima para objetivos de curto, médio e longo prazo. Existem diversos produtos de renda fixa. E o que são ações? Que, de novo, é o que a gente precisa, como novos investidores brasileiros, aprender a investir. Tem diversas empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa no Brasil.
Quando você compra uma ação de uma empresa, você vira sócio dessa empresa. Então é a mesma coisa que aquele tio de vocês, ao invés dele pedir 100 mil emprestado e devolver daqui a um ano, ele dizer, pô, você não quer virar meu sócio? Eu sou um ótimo pizzaiolo, eu tenho um ponto fantástico aqui na cidade, só preciso de 100 mil reais para o capital de giro e etc. Você compra aqui com os teus 100 mil reais uma parte na minha sociedade. É exatamente isso. E você pode fazer isso na bolsa, virando sócio de grandes empresas brasileiras, como Ambev, Gerdau, Lojas Renner, Lojas Americanas, Petrobras e por aí vai. E aí a sua recompensa quando você vira sócio de uma empresa, ela é de duas formas. Primeiro, o lucro. Então, toda empresa boa, ela distribui lucro, né, em forma de dividendos aí para os seus sócios. E segundo, é valorização do preço da ação. Então, imagine que vocês entraram de sócios lá na pizzaria junto com o tio de vocês, e a pizzaria no início só valia, sei lá, com a grana que vocês investiram, mais o ponto e mais o faturamento, valia 200 mil reais. Com o tempo, vocês abrem mais uma filial, começam a vender bastante, abrem outra filial, mais uma, mais outra, ela está valendo alguns milhões de reais. Então, isso é valorização da empresa. Dessa mesma forma, se você compra ações da Ambev e elas continuam vendendo bastante cerveja aí pelo país, as ações vão se valorizando. É mais imprevisível e por isso tem mais risco, mas para o longo prazo tem mais retorno. E aí, como eu falei, longo prazo, investir em ações é mais interessante para objetivos de médio e longo prazo, tá? Via de regra, é bacana olhar em ações para mais de 5 anos. É possível investir em empresas no Brasil e nos Estados Unidos, na Warren, por exemplo. Então, você pode ser sócio da Apple, da Disney, do Google, da Amazon, do Facebook, e também em empresas brasileiras, como Ambev, Gerdau, Lojas Renner e por aí vai. Na tela tem alguns gráficos aí de exemplo de variação em ações. Esse é um gráfico da Apple. As barrinhas verdes significam a Apple subindo, a barrinha vermelha significa a Apple caindo. Então, mesmo a Apple, uma das maiores empresas do mundo, tem os seus momentos ruins. E aí, por isso que a gente tem que olhar sempre quando investe em ações para o longo prazo. Notem que o ciclo dela de longo prazo é de alta, mas eventualmente ela tem 2, 3, 4 meses ruins. Aí na tela o Facebook também, alguns meses ruins, quando a gente olha no curto prazo, mas no longo prazo para cima. E aí também o Google. Mesma forma, quando a gente olha para o longo prazo tem performance, mas no curto prazo eventualmente pode ter algumas oscilações negativas. Para finalizar, e para ir para as perguntas que eu tenho aqui para responder, eu comentei que os dois objetivos super importantes de se ter são a reserva de emergência e o dia da liberdade, ou como diz lá o Piangers, com perdão do palavrão, o dia do foda-se, né? Tem R$1 milhão ou mais. Para chegar neles, algumas continhas aqui, chegar numa reserva de emergência de R$15 mil em 3 anos, com 3 mil iniciais e 300 por mês, R$300 por mês, dá para chegar lá, ou para chegar lá no dia da liberdade, com 350 por mês e um valor inicial um pouco maior, chega lá no objetivo do 1 milhão. E esse valor aí por mês, ele remete lá aquela quentinha levada todo santo dia para o trabalho, ao invés de almoçar fora, vai ser essa economia, tá? De levar quentinha para o trabalho, vai ser 350, 400 reais por mês. Então, economizar a quentinha para o trabalho pode transformar qualquer um que esteja assistindo esse webinar aqui em um milionário. Recados finais, criem os seus objetivos, isso vai ajudar a deixar a meta clara, e os dois principais são esse objetivo de emergência e o objetivo aposentadoria. Como sugestão, esses são os principais, mas, pô, nasceu meu filho, eu quero dar uma segurança para ele. Pô, pode criar um terceiro objetivo para isso. Pô, mas eu quero fazer uma viagem para a Austrália ano que vem. Isso aí, de novo, é um pouco de disciplina, mais um objetivo, você pode criar ele. Investir em bons produtos e fugir das furadas vai economizar muitos anos das vidas de vocês, tá? Esse papo de, pô, eu não tenho tempo para investir, vocês acabam perdendo mais tempo ainda por deixar o dinheiro de vocês mal investido em bancos ou corretoras ruins. E eu sei que não é tão legal construir o plano de longo prazo, que é muito mais legal fazer o unboxing do iPhone no curto prazo, ou do Android, enfim, Motorola, da Samsung. Mas, pô, é super importante também pensar no longo prazo, tá, pessoal? É aquele tijolinho de cada vez, que no início parece que não faz tanta diferença, mas lá na frente vai fazer uma diferença gigantesca, ok? Jabá final aqui, vocês podem construir todos os seus investimentos na Warren. Nós somos uma corretora digital com um fluxo de investir super fácil e com um modelo único no Brasil de ser 100% alinhado com o cliente, tá bom?
Tá aí o website para quem quiser entrar, inclusive o meu e-mail aí de contato. E jabá final, como eu já falei no início, quem começar a investir pela Warren usando o cupom IMPULSO, a gente ainda vai dar R$50 a mais na conta. Tem um link aí na tela, tá? Para quem quiser acessar. Bacana? E aí, vamos lá. Estou aberto aí as perguntas. Na verdade, eu tenho algumas perguntas já, né, Geisa? Eu tenho 13 perguntas aqui. Não sei se você quer intermediar ou eu posso ir respondendo elas. Você que manda. Ó, antes da gente fazer essas perguntas que você já tem aí, tem uma bem bacana aqui da Ana. Ela leu seu livro, achou muito bom, mas que já investia na Warren antes e agora ela está passando a mão para investir a longo prazo numa ETF. Você tem alguma dica para ela começar bem? Legal. Que bom, Ana. Nessa jornada do Papo de Grana, ele acabou virando um livro e eu não tenho nenhum objetivo de virar escritor e etc. Foi só acumular realmente todos esses eventos que eu fiz pelo país. Então, é um livro aí que fala sobre finanças pessoais e investimentos. Ele deve ter online, inclusive, né? Até poder botar o link aí depois, Dani. E toda a minha parte, todos os meus royalties no livro são doados para o Instituto Ayrton Senna, tá? Então, é feito pela causa mesmo para ajudar a galera a cuidar bem da grana. Sobre investir em ETF ou ações, ETF é um fundo de ações tradeado em bolsa. Ele é um ótimo veículo para você comprar através de uma corretora, mas tão fácil quanto ele, eventualmente até mais fácil, é você investir através de um fundo de ações. Existem diversos fundos de ações aí no mercado, em outras corretoras, e na Warren também existem fundos de ações. Nós temos um fundo de ações brasileiras, que basicamente investe nas 100 principais empresas no Brasil. A missão desse fundo é ter uma performance melhor do que o Ibovespa. O Ibovespa é o índice das principais empresas negociadas no Brasil, e o nosso fundo tem uma performance melhor do que o Ibovespa. E nós temos um fundo também de ações americanas, que investe em Apple, Google, Nike, Facebook, Amazon, Disney, Coca-Cola, Netflix e por aí vai. A missão desse fundo são 500 empresas. A missão desse fundo é ter uma performance melhor do que o principal índice das empresas americanas, e esse fundo também tem uma performance melhor. Então, eu vou parecer enviesado, desculpem ser enviesado, mas não. Na verdade, são excelentes fundos para investir e ambos têm custo zero de investimento e ambos têm performance melhor do que os seus benchmarks. Só o único adendo que eu ia fazer, Ana, faça isso pensando em mais de 5 anos, tá? A Bolsa no Brasil subiu mais de 10% só em janeiro. A Bolsa americana subiu, agora, acumulado em fevereiro, também mais de 10%. Então, está todo mundo super eufórico. Eu quero investir em Bolsa e tal. Só que ela vai cair, eventualmente, nesse ano. Depois ela vai voltar a subir e vai cair. A oscilação do mercado financeiro parece uma montanha-russa, mas é uma montanha-russa com tendência de alta. Só que essa tendência de alta ela deve ser olhada para o longo prazo. Então, realmente, planeje o seu objetivo de longo prazo, faça parte desse investimento investindo em ações brasileiras e americanas. O Warren pode ser um excelente caminho para isso. Eu tenho todo o meu dinheiro investido na Warren, mas eu sou enviesado. Mas tenha como objetivo longo prazo, tá? Não pense no curto prazo. Pô, se você precisar do dinheiro para daqui a 6 meses, não invista em ações. Ai, ótimo. Ótima dica. Eu tomei um choque, né, quando eu vi aquela lista ali dos onde não deveria investir. Eu tenho vários, nossa. Depois de hoje eu vou ficar craque. Boa. Vamos na listinha, então, das perguntas que você tem aí? Tá bom. Eu tenho uma primeira pergunta que é os melhores investimentos em juros compostos. Na verdade, tudo que é juro composto é bom. Então, não existem melhores investimentos. O que existem investimentos bons são aqueles que são ótimos para o perfil do investidor e para o prazo do objetivo. Principalmente o prazo. Então, se a pessoa tiver eu quero investir para resgatar daqui a 6 meses, eu vou pagar o casamento daqui a 1 ano, ou eu preciso esse dinheiro daqui a, 2 semanas, isso tudo tem que ser investido em renda fixa. Agora, se a pessoa tem um objetivo de longo prazo, todo mundo precisa ter, de novo, todo mundo precisa fazer essa poupancinha de longo prazo, e nós não temos essa cultura no Brasil. Mas a gente não pode deixar que o governo cuide da nossa previdência, tá? Tem toda uma discussão agora sobre previdência, bacana,
mas não deixe que o governo tome a rédea do seu dinheiro. Então, não dependa da previdência do governo para se aposentar. Você tem que tomar as rédeas disso. E aí, esse efeito do juro composto no longo prazo vai ser sensacional, porque, como eu disse, lá é aquela bola de neve que vai começando pequenininha e lá no final ela está gigante. E aí, você precisa ter mais performance. Ter mais performance significa ter mais ações no portfólio. Não podemos mais ser preguiçosos no Brasil, não dá para só investir no poupancinha, no CDB, no banco, etc. Tem que botar ações no portfólio e isso vai fazer uma diferença gigante para o longo prazo. Tem uma outra pergunta aqui sobre o que é CRA e CRI. CRAs, CRIs, LCAs, LCIs, CDBs, títulos do governo, tudo isso são produtos de renda fixa. Tá? E como eu disse, renda fixa é você está emprestando dinheiro para alguém e alguém vai te retribuir. CRAs e CRIs são os certificados de recebíveis de agronegócio e imobiliário. Eles, da mesma forma, você está dando o seu dinheiro e você vai receber um juro em troca. Eles têm o benefício de não pagar IR, mas eles também não têm FGC, que é um fundo garantidor para produtos como CDBs. São ótimos produtos de investimento. Por exemplo, no nosso fundo de crédito privado, a gente compra esses tipos de produtos, CRAs, CRIs, etc. Mas é preciso ter um olhar atento para o risco deles, porque, dado que eles não têm garantia do FGC, é muito melhor você investir neles via um fundo de investimentos que tem um gestor profissional que está olhando o risco, do que você investir diretamente, tá? Por não ter o tal do fundo garantidor. Então, eventualmente, tomem cuidado se vocês virem alguma oferta, CRA pagando X% do CDI, pô, sensacional. Lembrem que não tem FGC. Então, se der o tal do default lá, vocês não vão ter o dinheiro de vocês de volta. São produtos sensacionais, mas a minha sugestão é investir via fundo, onde tem um gestor olhando para isso. Tem uma pergunta aqui sobre qual que é o melhor local para reserva de emergência. Qual o melhor local para reserva de emergência? Bom, obviamente eu sou enviesado, eu acho que a Warren é o melhor local para investir, para ter a sua reserva de emergência, mas se você achar, pô, achei legal o que o Tito falou, mas não gosto da Warren porque é meio cor-de-rosa, eu prefiro ir lá no banco, que me parece mais seguro. Um adendo sobre isso, tá? O mercado financeiro brasileiro é um dos mais regulados do mundo. Apesar da Warren ser digital e meio cor-de-rosa, nós somos uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, pela Ambima, pela CVM, enfim, por todos os mesmos reguladores dos grandes bancos. Mas, enfim, pô, eu quero fazer isso através do banco. A minha sugestão no banco pode ser, reserva de emergência pode ser através de fundo de renda fixa ou CDB, mas antes de investir em um ou outro, se for no fundo de renda fixa, pergunta para o gerente do banco quanto que está a taxa de administração do fundo de renda fixa. Se ele responder qualquer coisa superior a 0,7%, você diz, poxa, isso é uma porcaria, não quero. E normalmente ele vai dar fundos com taxa de 2% ou 3%. Tá? Pessoal, quanto maior a taxa vocês pagam no produto que vocês investem, menor é o retorno de vocês. Então, tomem cuidado. A gente tem o costume de ir no supermercado e comparar preços, né? Vai comprar lá o arroz 1 é tanto, o arroz 2 é tanto, pô, esse aqui está com preço mais legal, eu vou nesse. Na hora de investir, a gente não faz isso. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque senão, a pessoa que está vendendo vai passar vocês para trás. Então, perguntem isso. Se for um fundo de investimento, qual é a taxa que você está me cobrando nesse fundo de investimento? Se for um CDB, a pergunta que eu falei ali no papo de grana. Quanto que está me rendendo esse CDB? Se o cara do banco falar 70% do CDI, 80% do CDI, 90% do CDI, com perdão aí da educação, não façam isso, tá? Mas o ideal seria mandar o gerente a merda, mandar ele pastar. Normalmente ele vai falar 70% ou 80% do CDI. Se ele falar acima do 90% do CDI, pô, legal. Aí você pode realmente ter uma relação um pouquinho melhor aí com o banco. Aqui na Warren nós temos retornos a 110% do CDI, 120% do CDI. Tem mais pergunta aqui, Geisa. Estratégias para operar com opções, por exemplo, financiamento. Essa é uma pergunta interessante porque ela é mais técnica. Eu acho horrível essa estratégia. O teu assessor na corretora vai vender ela como fantástica, ou o cursinho sobre investimento em bolsa vai também vender como fantástico. Mas ela é horrível. Esse é um assunto denso, fala sobre derivativos e etc., mas tem uma lei máxima do mercado. Tem um livro muito legal de um cara fantástico do mercado que se chama Nassim Taleb. E o que é uma estratégia de financiamento? Você está limitando o seu ganho por ter um retorno pequeno.
Só que o mercado de renda variável, ele é marcado por ter, nos momentos de alta do mercado, ele anda bastante, como aconteceu na Bolsa Brasileira agora no mês de janeiro, que subiu 10%. E aí, se você tivesse feito um financiamento, você teria perdido essa alta toda. Então, você limita o seu ganho para ter retornos bem pequenininhos, todo mês. E aí, nos momentos de alta da Bolsa, que são esses momentos que você tem que estar comprado em Bolsa, você perde. Então, acho a estratégia de financiamento horrível, horrível. Mas, de novo, o seu assessor da corretora vai vender ela como fantástica. Na minha opinião, caia fora dela. Fundos de investimentos e ações, fundos de investimentos imobiliários, FIIs e ações, fale um pouco mais. Fundos de investimento imobiliário é um produto fantástico. Na Warren a gente não tem ainda, mas no futuro a gente vai ter. Mas é um produto que ele tem isenção de IR, ele paga, muitos deles pagam dividendo mensal. Então você investe no fundo e mensalmente vai caindo uma grana na sua conta. E aí tem uma outra pergunta que é junto com essa, que é como saber investir em fundos imobiliários, quando e como fazê-lo. A estratégia para investir em fundos imobiliários é a mesma estratégia para investir em qualquer outro produto, como renda fixa e ações. O ideal é diversificar, tá? Você não pode ter todos os ovos na mesma cesta. Existem dois tipos de fundos imobiliários. Existe o fundo imobiliário de renda, que é aquele, normalmente são prédios comerciais gigantes, onde já tem diversos inquilinos, e aí você vai receber aí os aluguéis dos inquilinos, ou então realmente uma praça industrial que tem 2 ou 3 inquilinos lá e que pagam sempre o aluguel, ou então tem o fundo imobiliário de valorização, que são aqueles empreendimentos onde você vai ganhar com a valorização do bem. O ideal é diversificar nos dois. Se você é mais conservador, o de renda é mais indicado, mas mesmo no mais conservador não é legal ter só um fundo imobiliário em carteira. É bom ter pelo menos aí 3, 4 fundos imobiliários, porque eventualmente se você está alocado em um fundo imobiliário só, que por exemplo tem 1, 2, 3 locatários grandes e 1 ou 2 locatários saem, você acaba tomando um pênalti gigante, que é seu investimento acaba não sendo tão interessante. É como se você comprasse uma casa ou um apartamento, uma sala comercial para alugar e você não tivesse inquilino. Então, isso da mesma forma pode acontecer em fundos imobiliários. Então, o ideal é diversificar. Sobre ações, eu já comentei um pouco, mas qual que é a melhor forma de investir em ações? Também diversificar em setores de empresas, tamanhos de empresas e país também. O que são setores de empresas? Não dá para ter tudo comprado em setor de consumo ou tudo comprado em setor de siderurgia, porque eventualmente vão acontecer alguns movimentos, ou setor de óleo e gás, vão acontecer alguns movimentos como o petróleo caiu, e aí empresas relacionadas a óleo e gás vão se desvalorizar. Então você tem que estar diversificado em setores distintos. Por que tamanhos distintos? Porque para buscar performance, você pode comprar empresas grandes, investir em empresas grandes, como Ambev, só que para a Ambev dobrar de tamanho é muito difícil. A Apple vale 800 bilhões de dólares, chegou a valer, a primeira empresa valia 1 trilhão de dólares. Para a Apple dobrar de tamanho é muito difícil. Agora, para você investir na pizzaria lá do teu tio, obviamente não via bolsa, né, mas empresas menores da bolsa, para elas dobrarem de tamanho é mais fácil. E aí, então, é interessante você ter essa diversificação também, empresas maiores ou empresas menores. E por que países? Bom, a gente tem um exemplo de Brasil. O Brasil sofreu muito. Desde 2008 para cá, a nossa bolsa brasileira sofreu demais, enquanto a bolsa americana estava subindo. Então, é importante você não ter todo o seu dinheiro também só no Brasil. O Brasil representa 1% só do mercado mundial. E diversas dessas empresas que eu comentei e que são americanas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Nike, Disney, quando você vai no cinema no fim de semana, você vai assistir algum filme da Disney. Netflix, para quem é assinante da Netflix, e o Brasil é um dos maiores países assinantes de Netflix. Google, Facebook e por aí vai. São todas empresas que são muito próximas do nosso dia a dia, então não são nem distantes do nosso dia a dia e são empresas referências no mundo nos seus diversos setores. Então, diversificar em país também é super importante. Tem mais aqui, Geisa. Vou tocando? Sim, pode perguntar. Legal. Onde se encaixa o mercado de criptomoedas nos próximos anos? Uma legal é para dar uma diversificada. Então, a gente tem um braço de criptomoeda também, que se chama Elliott. Para quem quiser investir em Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
Eu acho que existe um futuro muito bacana aí nas moedas digitais. Claro que elas sofreram um hype no ano passado, no ano retrasado, né, que subiram demais, e agora elas estão encontrando mais a sua posição aí. E o bacana da moeda digital é, para quem acredita, tanto quanto eu, num futuro digital, onde as transações vão ser cada vez menos centralizadas, o bacana é ter parte dos seus investimentos em moedas digitais. Então, pô, não é pegar todo o teu dinheiro e comprar em Bitcoin ou Ethereum, mas sim ter partezinha do teu dinheiro. Pô, botar 1%, 2% em moedas digitais para, se no futuro essas moedas se tornarem efetivamente muito relevantes nas transações globais, você está investido nelas. Por que investir em COI? Essa é fantástica também. Não invista em COI. COI é um produto muito ruim também, na maioria das vezes. Existem, eventualmente, produtos bons de COI. Mas por que o COI virou moda agora? Por que todo mundo fala em COI? Porque ele paga, em média, 10% de comissão para quem vende, pessoal. A indústria é toda conflitada. E eu posso falar com propriedade, porque durante 10 anos eu estava no lado negro da força. Então eu sei do que eu estou falando. As pessoas vendem COI porque pagam comissão. E as pessoas caem no discurso lá do vendedor que diz, não, se você investir nesse COI aqui e tudo der errado, daqui a 2 anos, pelo menos o seu dinheiro está de volta. Então você não vai perder nada. É óbvio que vai perder. Se você botar o teu dinheiro agora e daqui a 2 anos você tiver o mesmo dinheiro de volta, você perdeu 2 anos de renda fixa. Se a renda fixa no Brasil é 6,5%, significa que você perdeu 13%. Isso é custo de oportunidade. Então você perde dinheiro sim, mas o vendedor vai dizer, não, olha só, se a bolsa subir até tanto, você ganha, e se a bolsa cair, você não perde nada. Você perde 13% em 12 anos, tá? Então não caiam no argumento do vendedor. Ele está fazendo isso porque ele ganha 10% de comissão. Então é por isso que as corretoras vendem COI, porque os bancos vendem COI. Não tomem muito cuidado. Mas existem bons produtos de COI, sim. Só que eles são raros de serem encontrados, porque os bons produtos de COI, eles não vão pagar os 10% de comissão na cabeça. E aí normalmente não vai ter um vendedor batendo na tua porta para te empurrar a goela abaixo, tá? Então, via de regra, COI é um produto horrível. Fuja. Onde investir pensando na aposentadoria? Bom, comentei sobre isso investi em ações. Para o longo prazo, em ações de boas empresas, diversificado em setores, em tamanhos de empresas e em países. Nós não podemos mais ser investidores preguiçosos no Brasil, nós precisamos ter mais pimenta no nosso portfólio e, para o longo prazo, a gente tem que investir em ações. A aposentadoria tem que investir em ações. E aí, qual a melhor dica, além de ter um portfólio diversificado, é investir todo santo mês. Porque aí você vai fazer o que o americano fala muito lá, que é o tal do Dollar Cost Average, que não importa se faça chuva ou faça sol, pô, recebi o meu salário lá, sei lá, R$5.000 e eu economizo R$500 todo mês, no dia 1 do mês eu pego esses 500 e invisto lá no meu portfólio de longo prazo. Se a bolsa estiver caindo, não tem importância. Se a bolsa estiver subindo, não tem importância. Na verdade, eu vou até comemorar mais se a bolsa estiver caindo. Porque daí no dia que eu for investir em ações, as ações estarão mais baratas e eu vou comprar mais ações. O que a grande maioria das pessoas faz quando a bolsa está caindo? Resgata. O que a grande maioria das pessoas deveria fazer quando a bolsa está caindo? Investir mais. Que tem muito dinheiro? O que pessoas que têm muito dinheiro fazem quando a bolsa cai? Investem mais. O que fazem pessoas que não constroem portfólio de longo prazo? Fazem quando a bolsa cai? Resgatam. Então, pessoal, não pensem como investidores amadores, pensem como investidores profissionais para construir patrimônio. Se a bolsa cair, comemora, investe mais, porque você está pensando no longo prazo. E no longo prazo, a economia sempre se movimenta em ciclos de alta. Se você não acredita nisso, então não tem nem mais motivo para estar nessa vida aqui. Eu acredito que os zumbis invadirão a Terra e etc. Beleza, aí você não... Eu concordo que não dá nem para investir, mas daí já abra um túnel, fuja para as colinas ou qualquer coisa do tipo. Porque no longo prazo a economia se movimenta em ciclos de alta. E aí, para o longo prazo, a gente precisa investir em renda variável. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não, matei todas. Tem uma que ela fale sobre economia comportamental. Só dizia isso, mas eu acho que é um pouco do que eu comentei ali naquela parte de a gente precisa ter cuidado com a nossa relação com o dinheiro. Nós não precisamos ficar cercados de bugigangas como a gente é cercado. Eu sempre brincava que quando eu fazia papos de grana pelo país,
pô, a primeira coisa que você faz quando é turista é, pô, cheguei lá em Floripa. Pô, quero comprar uma lembrancinha de Floripa, a lembrancinha da torre lá, da Ponte Hercílio Luz. Quando chega no Rio, eu quero comprar uma lembrancinha lá do Cristo Redentor. E acaba que essas porcarias todas, depois eu fico na prateleira, ou vão pro baú e etc. Então a gente tem uma ansiedade de acumular bugigangas na nossa vida e que a gente nem precisa delas. Então, livrem-se de bugigangas, façam esse exercício. Tentem botar as coisas de vocês, tentem fazer a mudança de vocês caber em 2, 3 caixas. Às vezes a gente nem sabe a gente não tem noção de quanta porcaria a gente carrega. Mas se vocês fizerem uma mudança hoje, vocês acham que não tem tanta coisa. E aí vocês vão ver, eu acho que vou precisar de umas 3, 4 caixas. Quando for ver, vocês vão precisar de umas 30 caixas para levar tanta tranqueira que vocês têm. E aí e essas 30 caixas, das 27, vocês nem precisam delas. Foi o mesmo exercício que eu fiz quando fui mudar para fora. Levei a minha vida em 2 malas e não senti falta de absolutamente nada. Façam esse exercício de levar a vida mais leve. Isso vai ser bom para a alma de vocês e vai ser bom para o bolso também. Acho que era isso. Ok? Ok. Eu não tenho mais dúvidas aqui, Geisa. A que eu tinha era sobre criptomoedas. Você já falou. Tá bom. É uma coisa que eu tenho bastante interesse. Eu investi há alguns anos atrás. Não cheguei a ficar milionária nessa levada que teve, né? Do aumento. Essa questão também da mudança. Nossa, eu passei por isso. Eu fiz uma mudança recente. Credo. Mas o meu foi os livros. A parte mais difícil foi abandonar a minha mini biblioteca. Mas eu acabei doando. Legal. Sinto falta de alguns. Mas, assim, foi bem bacana, né? Fora as tranqueiras que a gente fala. Não tinha tanta tranqueira, assim, não, mas eram os livros mesmo. Porque ficava muito pesado e aí a mudança me cobrou mais. Eu falei, então vou ter que deixar. Não vou conseguir levar. Legal. Bom, mas acho que isso não tem... Acho que só foram essas mesmo que o pessoal já tinha mandado para você. Tá bom. Oi, Ana. Ana, vai estar gravado no YouTube, tá? Essa apresentação toda. E aí, todos os links que a gente compartilhou aqui no chat também, eu vou compartilhar lá no YouTube, porque fica tudo gravado, né? Fica mais fácil. Vou também colocar lá no canal de investimentos. A gente tem um canal que a gente discute, né? Lá na comunidade da Impulso, então bem bacana. Mas, Tito, adorei. Foi muito bom. Inclusive aquela tela que me deixou chocada. Tem várias coisas que eu vou ter que revisar de investimento. Urgente, né? Urgente. Mas eu gostei bastante, eu adorei. Que bom, que bom. Bom, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Quem quiser investir bem, estamos à disposição ali. É só entrar no site ou meu e-mail também está aí para dúvidas. Ok. Valeu, brigadão. Quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, é a hora. Tem? Não. Não, é isso mesmo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.